Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao curso de Cálculo Diferencial Integral, uma produção aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo, nós iremos continuar a falar sobre o limite de funções trigonométricas. Cálculo Diferencial Integral, aula 13, parte 2, limite de funções trigonométricas. Para você que está chegando agora, essa aqui é a segunda parte da aula sobre a função trigonométrica. Na verdade, o limite da função trigonométrica. Na aula passada, nós estudávamos um pouquinho como chegarmos, como a gente definiu o limite fundamental da trigonométrica, que é justamente esse que aparece aqui. Se você está chegando agora aqui, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você poder assistir a aula anterior a essa, onde nós conseguimos determinar através de cálculos simples de áreas, conseguimos provar e determinar este valor aqui. Tudo bem? Neste vídeo aqui, nós iremos fazer exercícios, resolução de exercícios. Bora lá então. Bem, nós temos aqui o limite de seno de 2x dividido por x, quando x tende a zero. Bem, se fosse limite de seno de x, sem esse 2, eu poderia ir direto já e colocar valor igual a 1, porque aí é o limite fundamental trigonométrico, tema da nossa aula de hoje. Só que não temos, então eu precisava fazer alguma coisa para que esse 2 aparecesse aqui embaixo. E é fácil de fazer sim. Vamos continuar lá. Bem, o que nós vamos fazer então? Se você substituir o valor de x aonde tem x, o valor de x igual a zero aonde tem x, você vai se deparar com um problema seríssimo, porque você vai ter 2 vezes zero é zero e seno de zero é zero. Mesmo que você não tivesse percebido isso, você já teria um problema enorme aqui embaixo, porque ao substituir o x por zero, você estaria dividindo por zero. E não vamos dividir por zero, né? Você não consegue dividir por zero. Então nós temos uma indeterminação aqui, zero dividido por zero. Então, substituir não é a melhor forma de resolver esse limite aí. Vamos continuar. Então, o que a gente pode fazer então? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Professor Tavares, por que eu estou substituindo? Por que eu estou multiplicando em cima e embaixo por 2? Olha só, quando você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, na verdade você está multiplicando por 1. Você não está alterando em nada o valor do seu produto, muito menos do seu quociente. Tudo bem? Então, continuando. Olha que nós vamos ter ali, multiplicando em cima por 2 e embaixo por 2, nós vamos ter este produto por esse produto aqui. E existe uma propriedade dentro do estudo dos limites que é muito simples de entender. O limite do produto é o produto dos limites. Então, é como se eu tivesse, ao invés de você trabalhar desta forma, você pode trabalhar desta forma. Eu vou ter limite de 2, que é uma constante, multiplicada pelo limite de 2x por 2x. Veja que o nosso objetivo é termos em cima e embaixo o mesmo cara. Aqui em cima eu não posso mexer nunca nele, porque é um ângulo, é um arco. Então a gente não consegue mexer em cima. Se tiver que mexer, você vai mexer embaixo. Então, de novo, o limite fundamental trigonométrico está aparecendo aí, olha. Eu tenho 2x em cima e 2x embaixo. Se eu tivesse 7x em cima, eu teria que ter 7x embaixo também. Então, pegando aí carona das propriedades dos limites, o limite do produto é exatamente igual ao produto dos limites. Passando isso a limpo, vai ficar assim, Limite de 2 quando x tende a zero é 2, né? Limite de uma constante é sempre igual a constante, multiplicado por o limite do seno de 2x por 2x.
Aí nós temos aí, neste caso, o limite fundamental trigonométrico. Então isso aqui vai dar 1. Então nós vamos ter 2 vezes 1, que é 2. Então, para calcular o limite desta função aqui, ó, quando x tende a 0, é exatamente igual a 2. Sugiro que você volte o vídeo e veja a resolução passo a passo. Ao fazer isso, vamos para um exercício um pouquinho mais complicado aí, ó. Olha agora. Agora eu tenho o limite do seno de 5x dividido por 2x, quando x tende a 0. Se você substituir aonde no lugar de x o valor de 0, você vai ter a seguinte situação aí, ó. 5 vezes 0 é 0. Seno de 0 é 0. E 2 vezes 0 também é 0. Então você vai ter novamente aqui o caso da indeterminação. 0 dividido por 0. Esse não é o melhor caminho para você continuar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer de um jeito que em cima e embaixo eu tenha valores iguais. Eu tenho 5x lá em cima e 2x aqui embaixo. Eu preciso ter 5x aqui embaixo. Então o que a gente vai fazer? Da mesma forma que o exemplo anterior, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não altera em nada o quociente aqui, a resolução desta fração. Aliás, ao multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, nós estamos trabalhando aquelas frações equivalentes que você deve ter estudado lá quando você estudava no Fundamental 1. Então, eu vou ter o limite de 5, que multiplica 5x, dividido pelo 5, que multiplica 2x. Mais uma vez, pela propriedade dos limites, o limite do produto é exatamente igual ao produto dos limites. Então eu vou ter aqui, ó, limite de 5 meios, quando x tende a 0, multiplicado pelo valor de 5x, seno de 5x por 5x. Professor, eu não faço 5 vezes 2 que dá 10? Olha, se você fizer, você vai ter o 10x aqui e você acaba simplificando com o cara de cima, e que também não é nada legal. Então, o que acontece? 5 vezes 2x é exatamente igual, por se tratar de um produto e a ordem dos fatores não vai alterar o produto aí, é a mesma coisa que 2 que multiplica 5x. Eu só troquei o 5 e o 2 de posição. O produto é o mesmo, daria 10x aqui sem problema nenhum. E aí veja só que aonde a gente se deparou. Nós nos deparamos com 5x em cima, 5x embaixo. Limite fundamental trigonométrico. Então vai ficar assim, ó. O limite da constante é a própria constante multiplicado por seno de 5x por 5x, né? Quando x tende a 0, isso aqui é 1. Uma vez 5 meios. 5 meios é a resolução do exercício 2 aí, ó. Bem tranquilo de se resolver também. Vai com calma que você consegue resolver o exercício aí. Bora para resolver mais um aí. Veja que agora eu tenho o seguinte limite aí, ó. Eu tenho o limite da tangente de x dividido por x, quando x tende a 0. Bora resolver? Se você está chegando agora aqui no curso de cálculo na Veltatec, nós temos um vídeo lá no módulo 1 deste curso, onde nós falamos sobre identidades trigonométricas. No módulo 2, nós temos um vídeo lá que fala sobre funções trigonométricas. Eu sugiro que ao acabar este vídeo, você volte pela playlist e assista os 2 vídeos. São muito importantes. Tanto é importante que existe um conceito que está lá no primeiro vídeo, né, nas identidades trigonométricas, que eu vou utilizar agora, que é justamente o seguinte, ó. No lugar de tangente de x, eu vou substituir, olha, por seno de x, cosseno de x. Então, olha só, eu substituí tangente por seno dividido por cosseno.
Bem, e agora o que a gente vai fazer? Nós temos aqui a divisão de frações, né? Simplesmente, como que você faz? Lembra disso? Você mantém a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. E vai ficar exatamente assim, ó. Eu peguei a primeira, seno de x, cosseno de x, e multipliquei. Aqui eu tenho x sobre 1. O inverso é 1 sobre x. Quase todas as semanas, os alunos me perguntam, professor, qual a diferença entre o número inverso e o número oposto? Beleza. O número oposto, ele é sinal. O oposto de 2 é menos 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Eu peguei o x. Nós temos aqui, ó, o x. O inverso de x é 1 sobre x. Porque aqui eu tenho x sobre 1. Tudo bem? Isso aqui é regrinhas de operações com frações que você viu lá quando você estava no Fundamental 1. Tudo bem? Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Nós temos o produto entre duas frações. Como é que a gente resolve isso? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Fazendo as continhas, nós vamos chegar ao seguinte, ó. Seno de x vezes 1, seno de x. Cosseno de x vezes x, cosseno de x. Veja que estamos muito próximo, né, do que a gente precisa resolver aí, ó. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. O que a gente vai fazer agora? O produto dos limites é o limite dos produtos. Então, 1 sobre x. O que eu fiz aqui? Ó? Eu inverti a ordem. Olha, eu vou ter o cosseno e o x. Não entendi. Olha só. Eu não tenho cosseno vezes x. Eu posso ter assim, ó, x vezes cosseno também. Então, ó, 1 sobre x, 1 sobre cosseno. Então, eu fiz ó, o 1 sobre o cosseno. Esse x que eu precisava que ficasse embaixo do seno, eu não dei para debaixo do seno. Se você fizer o produto novamente, ó, 1 vezes seno, eu tenho seno. Cosseno vezes x, cosseno de x. Tudo bem? Então, olha só. Continuando a continha, olha o que a gente vai fazer. Vamos substituir o cosseno de x aqui, ó, aliás, o valor de x pelo valor que ele deu aqui no limite. Então, eu tenho 1 sobre o cosseno de 0, que multiplica seno de x sobre x. Opa! Seno de x sobre x é o limite fundamental da trigonométrico. É o nosso objetivo do jogo, chegar nesse valor. Então, vamos resolver. Ó. O cosseno de 0 vale 1. 1 dividido por 1 dá 1. Seno de x dividido por x é o valor é igual a 1. Então, 1 vezes 1, o limite dessa função será igual a 1. Então, o limite da tangente de x dividido por x quando x tende a 0, o valor é 1. Bem tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício ele é um pouquinho mais complicado, mas nada que a gente não consiga resolver passo a passo, você me acompanhando aqui. Olha só o que nós vamos ter aí. Ó. Nós vamos ter o limite do cosseno de 3x menos 1 dividido por x quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar pensar aí é o seguinte. Eu tenho que fazer de um jeito, eu tenho que pensar uma estratégia aonde eu tenha seno de x dividido por x. Então, o que eu sugiro que você faça aí, ó, sempre que você tem uma fração e nessa fração seja o numerador ou o denominador, você tem uma operação de menos ou mais, existe uma propriedade que é o conjugado. O que é o conjugado? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo oposto do que está aqui. Como assim? Olha só, aqui não é menos, eu vou multiplicar por mais e mais. Se aqui fosse mais, o conjugado seria menos, menos. Vamos dar uma olhadinha bem devagar aí. Ó. Olha o que vai acontecer. Eu copiei novamente a minha operação e eu vou multiplicar pelo conjugado. Conjugado é isso que está em vermelho. Como eu disse agora há pouco, aonde é menos,
a gente substitui por mais. Se aqui fosse mais, aqui seria menos. Menos em cima e menos embaixo. Como aqui é menos, vai ser mais em cima, mais embaixo. Exatamente como multiplicar por 5 em cima, 5 embaixo, que nós fizemos no primeiro exemplo, aí, nos exemplos anteriores. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Eu preciso que você lembre de alguns produtos notáveis. Como assim? Ó? Se liga na resolução aí. Ó. Eu vou ter cosseno de 3x que vai multiplicar cosseno de 3x. Depois nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou ter o cosseno de 3x multiplicado por 1. Isso é um produto notável. Até mesmo, se você lembrar, nós temos aqui ó, o produto da soma pela diferença. Então isso aí, lá nos produtos notáveis, quando você estava no primeiro grau, no Fundamental 2 lá atrás, você provavelmente lembrou que quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. O sinalzinho de menos é sempre esse sinalzinho de menos aí. A forma fatorada do produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? Se você não entendeu o que eu fiz aqui, eu sugiro que você procure aqui mesmo no YouTube aulas sobre fatoração e produtos notáveis. Embaixo, professor Tavares, como é que vai ficar? Eu vou ter x quadrado que multiplica cosseno de 3x mais 1 e acabou. E não tem o que fazer. Eu chamo a sua atenção para uma coisa agora aqui, ó, muito importante que você precisa lembrar. Eu tenho um quadrado aqui em cima, tenho um quadrado aqui embaixo. Eu tenho cosseno em cima e cosseno embaixo. Eu preciso fazer de tal forma que apareça um seno em cima e um x embaixo. E aí, mais uma vez, eu vou convidar você a assistir a aula aqui mesmo do curso de cálculo, nessa playlist que você está acompanhando aqui, a aula sobre identidades trigonométricas. Sabe por quê? Nós vamos precisar deste conceito que está aparecendo aqui em cima, ó, que é a equação fundamental da trigonometria. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A única forma que a gente tem de sair com este cosseno é trabalhando com a equação fundamental da trigonometria. E olha só a jogada que a gente vai fazer. Tá vendo esse 1 que está aqui? Ó? Eu vou passar para o lado de cá da função, da igualdade aí no caso. Né? Ó? Ele vem menos 1. Então olha, esse 1 que é positivo aqui, ele está vindo para o lado de cá e ele está vindo negativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seguinte, ó. Tá vendo esse seno que apareceu aqui, ó? Esse seno eu vou passar ele para o lado de lá. Da mesma forma, ele está positivo aqui. A hora que ele for para o lado de lá, ele vai negativo. Então olha só. Se liga na igualdade que nós temos aí. Nós temos o seguinte, que cosseno ao quadrado menos 1 equivale a dizer que é menos seno ao quadrado de x. Olha só como a gente vai trabalhar aqui, ó. Olha só como que eu vou organizar melhor essa equação aqui, ó. Tá vendo o 3? O 3 eu passei para cá, a ponto de deixar apenas, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1, que é exatamente o que a gente vai ter aqui, olha. Então, olha o que vai aparecer para nós aí, ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui cosseno ao quadrado menos 1, cosseno ao quadrado menos 1. Então, eu vou substituir tudo isso aqui, adivinha por quem? Por quem? Eu vou substituir por menos seno ao quadrado de x. Vamos dar uma olhadinha? Vamos continuar então. Olha só o que vai acontecer. No lugar de cosseno ao quadrado menos 1, eu vou substituir cosseno ao quadrado menos 1 é exatamente igual a menos seno quadrado de x. Então, lá em cima, já apareceu para mim um seno. E está ficando bacana. O meu problema aqui embaixo,
O meu problema está aqui embaixo agora. Eu preciso resolver de um jeito que aqui embaixo fique apenas x, que não zere. Então, continuando a resolução, olha o que a gente vai fazer. Substituir tudo lá em cima por seno quadrado de 3x e aqui embaixo não tive o que fazer. Vamos dar uma separadinha nas equações agora. Olha o que a gente vai fazer. Ó. Eu separei esse primeiro cara com esse primeiro cara, que o seno, o x ao quadrado que já tem aqui. Ó. Então já está muito próximo do que a gente precisa. Seno quadrado de x e x quadrado, ó, já está muito próximo do que a gente precisa. E o lado de lá eu peguei o resto da equação. Então 1 sobre esse cara aqui. Ó. Olha que jogada que a gente vai fazer agora. Eu tenho um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Se eu pegar todo esse termo e elevar ao quadrado, vai me facilitar na resolução do cálculo. Então vai ficar o seguinte, ó. Esse menos ele fica aqui fora. Eu tenho lá, ó, seno ao quadrado e x ao quadrado. Então eu não tenho mais ao quadrado. Veja que esse quadrado e esse quadrado vieram aqui para fora. Ó. Não entendi, professor. Vamos voltar. O sinal de menos é esse sinal de menos. Eu tenho um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Então o que eu posso fazer? Posso pegar toda a fração e elevar ao quadrado. Foi o que eu fiz. Esse outro lado da igualdade aí, ó, eu não tenho muito o que fazer. Tranquilo? Vamos dar uma limpadinha aqui, vamos numa outra tela. Indo para uma outra tela, nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu não posso esquecer que vai ser seno ao quadrado, 3 ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado, tá? Então, para outra tela, o que eu vou ter? O seno ao quadrado e o x ao quadrado continuam e o x ao quadrado continua. Aquele 3 que estava lá dentro, eu pus ele para fora. 3 ao quadrado é 9. Pode reparar que o seno de x sobre x é o nosso objetivo do jogo. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar a propriedade dos limites. O produto dos limites é igual ao limite dos produtos. Então, eu separei, ó, o limite de uma constante multiplicado pelo limite desse termo aqui, multiplicado pelo limite desse termo aqui. O primeiro limite aqui, muito fácil de entender, é o limite de uma constante. O limite de uma constante é o próprio valor da constante. Seno de x ao quadrado dividido por x é exatamente o que a gente precisa, né? Ó, seno de x por seno de x. Quando isso tende a zero, é o limite fundamental trigonométrico. Todo mundo sabe que isso vale 1. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o zero aonde tem x aqui. Ó. Então, vai ficar assim. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2. Professor, pode repetir? Claro, vamos repetir. Ó. Cosseno de x, no lugar de x, vou substituir por zero. Então, eu tenho cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1 fica 2 embaixo. Eu tenho aqui o produto de menos 9 vezes 1 vezes meio. Então, a solução dessa resolução aí é 9 meios. Esse vídeo está acabando por aqui. Eu sugiro que você assista novamente e quantas vezes for necessário. Não esqueça de buscar nesta mesma playlist o vídeo sobre identidades trigonométricas e função trigonométricas. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Obrigado!